Pensei que só ia vir 3, mas tem bastante gente hoje, né? Olá, gente. Aqui não está aparecendo nada. Me ajudem aqui, porque acho que aqui, talvez. Eu sou nova, Walter. Você tem que me ensinar tudo. Já esse vai. Aí. Aqui é só seguir assim, né? Isso. Tá. É, ok. Opa. Aqui. Bom, então, hoje nós vamos conversar, e a ideia aqui realmente é dividir, né? Eu quero dividir um estudo que eu fiz, refleti, então vou trazer aqui as minhas reflexões que eu quero compartilhar. Então, aqui nada é fechado, nada tem uma cartilha, aqui é só um recorte de como a gente pode ver as coisas. E hoje eu vou falar do dever. O que é o dever, né? Eu fui procurar, quando a Marisa me deu esse título, aí eu falei assim, meu Deus, então vamos lá, né? O que é dever? Eu já não sou uma pessoa que gosta muito de dever, né? Em todos os âmbitos que a gente pode compreender a palavra. Então, a primeira coisa que eu fui buscar é entender o dever como o sentido literal dele, né? Então, o que nos traz? O que o dicionário fala em dever? Ele diz que é necessidade, obrigação moral de praticar ou não um ato. E quando a gente olha o dever ele tem vários momentos, né? Então você tem vários recortes que eu chamo do dever. Você tem um dever para com o outro, você tem um dever para com o seu trabalho, você tem um dever para com a sua família, para com a sociedade. Você tem o dever legal, né? E a gente tem o dever moral. E aí o dever moral, adorei. É bem isso que eu cheguei à conclusão. É bem com a gente mesmo. E quando a gente fala nem tudo que é legal é moral, e é uma máxima verdadeira. Eu estava lendo hoje uma frase de Martin Luther King, que ele diz assim, que Hitler fez o que fez e tudo o que ele fez, ele estava agindo legalmente. Então, daí a gente já começa a perceber que nem tudo que é legal é moral. E partindo desse princípio, vamos entender, quando a gente fala do moral, eu fui buscar aonde eu entendo, eu acredito, que me dá o maior embasamento no que a gente fala em moralidade, que são nas nossas obras, nas obras espíritas. E aí, não foi. Leon Denis, ele traz essa definição que eu achei muito bacana. Ele fala o seguinte, o dever é o conjunto das prescrições das leis morais, a regra pela qual o homem deve conduzir-se nas relações com seus semelhantes e com o universo inteiro. Então, ele fala o seguinte, o que é o dever, então? É o conjunto que vai receitar, determinar, concluir, fazer com que se cumpra de fato as leis morais. Aí está o dever. Como é que eu faço isso? Mas antes da gente entender como é que a gente faz, acho que é legal a gente entender o seguinte, essas leis morais, elas são iguais para todas? Sim. E o dever para com elas é exatamente igual? Aí eu entendi uma coisa muito bacana. Ele não é idêntico para todos. Aí eu fiquei, ufa, que bom, né? Já aliviou um pouco. Por que ele não é idêntico para todos? Porque varia segundo nossa condição de saber. E daí fica para a gente, eu faço uma associação dever à responsabilidade. Então, a nossa responsabilidade aumenta à medida que somos mais conhecedores sobre alguma coisa, tá certo? Então, quando você está na ignorância, que ignorância é o ato de ignorar, de não saber, você não tem o dever para com aquilo porque você desconhece aquilo. Aquilo não introjetou dentro de você. Mas partindo deste princípio que dever é tudo aquilo que eu tenho que cumprir precedido de um conhecimento,
Aí já começa a minha primeira lição. Então eu preciso conhecer. Então eu preciso estudar. Então eu preciso me permitir a conhecer. E aí ele fala, varia segundo nossa condição de saber, quanto mais nos elevamos, tanto mais aos nossos olhos ela adquire grandeza, majestade e extensão. E aí eu achei isso o máximo. Porque quando a gente fala de responsabilidade, e aí eu funciono muito por matriz, muito por caixinha, entendeu? Então, para mim é muito claro que quanto mais você conhece, mais você se torna responsável sobre aquilo, porque você consegue fazer o bom uso daquilo, porque você tem conhecimento sobre alguma coisa. Não é isso? Então, assim, quando você hoje dirigir, né, a primeira vez que você pegou no carro, como foi? Meu Deus, né? Achava que você ia bater o carro logo na primeira vez que você engatasse a primeira. Na nossa época é a primeira, né? Porque aqui já nem precisa mais disso. E hoje, como é que é dirigir? É tão fácil, é tão simples. Você tem tanto domínio sobre isso que você pode ser até leviano, não é verdade? Tamanho é o conhecimento que você tem. Então, daí eu começo a entender o seguinte, quanto mais você adquire, mais você consegue fazer o bom uso disso. Então, aqui para mim ficou a seguinte informação. O dever, ele está intimamente ligado ao teu nível de consciência. E aí eu vejo, se eu pego as leis morais e eu vejo que eu preciso conhecer as leis morais, e a partir daí que eu conheço, eu preciso compreender, depois que eu compreender, eu preciso praticar, e à medida que essa prática for evoluindo, maior fica a minha consciência sobre elas, tá certo? Aí eu fiz aqui uma ordem do que representa o dever dentro desse contexto. Aí eu fui pegar na história, né? Como que nasceu o dever? Como que ele é colocado para nós de tempos em tempos? E essa ordem de consciência, eu fiz essa matriz, que eu entendo o seguinte, que nós construímos a nossa consciência sobre 2 eixos, e que ela vai a uma crescente. Quando eu coloco o externo, ou seja, o externo me afeta, então eu não faço parte disso, é sempre o outro que realmente impacta sobre alguma ação que eu tenha feito. E à medida que eu vou tendo consciência sobre alguma coisa, eu começo a ver que tudo que acontece, eu também tenho uma participação. Quanto maior o meu conhecimento sobre determinadas causas ou situações, mais eu consigo entender que eu posso interferir positivamente ou negativamente sobre ela. Eu sempre brinco assim, nós temos o hábito muito grande de nos proteger. E essa proteção nos coloca sempre que é o outro que faz alguma coisa e nunca é você que faz. Então, por exemplo, eu olho para Lina e falo, Lina, que sapato bonito que você tem. Ela vai dizer, você viu que eu ganhei? Que eu comprei? Mas eu falo assim, Lina, esse sapato não tá bonito. Você viu que me deram? Você viu que me venderam? Não fui eu que vendi, não fui eu que comprei. Quer dizer, não fui eu que comprei, não fui eu que adquiri. Normalmente é sempre o outro, né? E é isso que a história do dever, ele passa um pouquinho por isso. E aqui eu trouxe alguns conceitos associados a algumas práticas para mostrar para você o quanto que isso ainda fica presente na gente. Então, aqui eu trago para vocês o movimento antes de Cristo. Tá? Aí eu estou falando do movimento socrático. Como que eles defendiam? Eu gosto muito de filosofia, eu adoro estudar isso. E assim, Sócrates tem uma forma muito peculiar de definir, de falar, de incitar a gente, né? Alguns pensamentos. E no movimento socrático, o dever pertencia a uma ética fundada na norma do viver segundo a natureza. Isto é, conformar-se com a ordem racional das coisas, procurando relacioná-lo à felicidade. O que eu quero dizer com isso? Ou seja, tudo que acontece é uma causa natural e é muito aquela história porque Deus quis. Se é o que Deus quer, então eu vou aceitar de bom grado. Nem que para isso eu sofra, nem que para isso eu acabo
tendo escolhas que não são tão boas. Mas se Deus quer, se a obra do divino quer, é assim que eu vou fazer. Esse é o meu dever. O meu dever é aceitar. E aqui eu trago essa chart só para ilustrar isso. Então, são duas pessoas extremamente pobres sentadas na calçada dizendo: todo brasileiro tem direito à moradia. E ela diz: agora lê aquele pedaço bonito que fala sobre comida e saúde. E eu estou sentado na mais profunda miséria. Então, isso é bonito, porque o meu dever é aceitar as coisas como elas são. E é engraçado que, quando eu olho, eu estou falando de um movimento socrático 450 anos antes de Cristo. E muitas vezes a gente se pega com esta linha de pensamento. Se eu pego essa charge foi feita nos tempos atuais. Então, o que eu quero dizer, eu quero trazer reflexão é que ainda pensamos, em alguns momentos das nossas vidas, desta forma, desta maneira. Aí eu trago aqui um pouquinho, já na Idade Média, o dever, aí nós estamos falando depois da vinda de Jesus, aí eu já faço uma relação íntima com os mandamentos do Evangelho de Jesus. Mas aqui, o que acontece na Idade Média? Os mandamentos estavam ali, todas as prescrições estavam ali, as leis estavam ali, mas elas foram interpretadas não como uma instrução, não como um ensinamento, em sim como uma ordenação. Então, você tem que fazer, porque senão Deus vai te castigar. E eu não me esqueço, assim, algumas coisas que minha mãe falava assim: você não pode responder a sua mãe, que senão a sua mão seca. Jesus já falava isso. Oi? Que é isso que Jesus falava? Eu não sabia que ele falava que a mão secava. E aí o que eu quero dizer é o seguinte, que a gente atribuía muitas falas a Jesus para que pudesse, de uma forma impositiva, colocar muitas coisas que hoje a gente ainda sofre, né? Essa punição de que você não pode fazer uma série de coisas, essa doutrina tão arraigada que fica dentro da gente, os dogmas que a gente acaba carregando, os paradigmas que a gente acaba arraigando por conta dessa ordenação. E aqui eu coloco também uma outra charge para elucidar, que é aqui. Laurinha, por que você fechou os olhos para dar as moedas? Ora, porque temos que fazer o bem sem olhar a quem. E é bem isso mesmo, né? Então, assim, muitas vezes a gente faz as coisas no automatismo. Porque eu tenho que fazer, porque eu tenho que fazer. Sabe aquela história? Por que você tira a cabeça do peixe para... Por que você tem que colocar o peixe sem a cabeça? Cadê a cabeça do peixe? Não pode colocar a cabeça, porque não vai ficar bom o peixe. E por que isso? Né? E às vezes a gente não se pergunta. Quantas vezes a gente repete o mesmo modelo e não sabe nem por quê? Não parou para pensar, mas por que tem que fazer dessa forma? Porque é a minha obrigação. Né? Então, às vezes, a gente se coloca num papel de um dever que muitas vezes é a gente que cria essa obrigação. Em nenhum momento Deus falou que você tem que ser escravo de você mesmo. E muitas vezes a gente se coloca escravo da gente mesmo. Né? E aí, o que eu achei muito bacana é que depois desse movimento, eu coloquei aqui essa definição, que é a definição que Allan Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo. O dever é, primeiramente, a obrigação moral diante de si mesmo, depois, com relação aos outros. O dever encontra-se tanto nos mais ínfimos como nos mais elevados detalhes da vida. E aí, gente, escancarou a porta, né? Porque aí é eu comigo mesmo. E aqui trouxe mais uma chart, que eu acho que ela fecha exatamente. Você não cansa de ser legal com todo mundo? Algumas pessoas se aproveitarão desse seu jeito, mas isso defeito é delas e não meu. Olha que show. E eu acho que esse é o convite. É o convite da gente se experimentar, faça por você, independente do outro. Qual é o meu dever? Qual a extensão do meu dever? É quando eu coloco a cabeça no travesseiro e falo aquela frase: tenho o sentimento de dever cumprido. Ai, gente, eu adoro isso. Ultimamente não tenho pensado muito nisso. Mas, por isso que veio, né, obviamente, a palestra. Então, assim,
Esse é o sentimento. É essa busca que a gente tem que ser persistente, que a gente tem que persistir. E aí é você competir com você mesmo, né? É você querer melhorar você mesmo. É você se cobrar. Eu acho que isso é aí que está a grande sacada. E aí volta Leon Denis, que assim, Leon Denis ele matou para mim todos os conceitos que ele traz em relação ao dever. O dever paira acima da humanidade, inspira os grandes sacrifícios e renúncias, os puros devotamentos, os grandes entusiasmos. E é isso. E aí a gente pode colocar grandes nomes que, para mim, cumpriram de uma forma magistral o seu dever. Chico, inquestionável. Martin Luther King, inquestionável. E assim tantos outros. Mas eu não quero trazer essas pessoas, porque essas realmente acho que servem como referências. Mas também, em alguns momentos das nossas vidas, nós também renunciamos. Nós também nos sacrificamos. Nós também temos puros devotamentos, ou até mesmo puras convicções. E aí que fica o convite para a gente, para saber se no momento em que a gente faz isso, nos dá certeza do dever cumprido. E aí Leon Denis ele fala uma coisa que eu achei muito bacana. Quando você quiser advogar por alguma causa, ou ter uma obrigação, tenha uma obrigação por uma coisa útil. Não é simples? E quantas vezes a gente se coloca a sacrifícios, a renúncias para coisas inúteis? Só para a gente ter uma migalhinha de atenção, não é? A gente, mas eu fiz tudo por ele e agora ele me deixou. Eu não posso, a minha obrigação é estar aqui para servir essa família. Ok? E isso está sendo útil para todos, inclusive para você. Lembra? O dever é uma obrigação primeiro com quem? Então, você tem que partir daqui para cá. E muitas vezes a gente faz ao contrário, né? Eu sei porque eu também faço isso um monte. Eu faço de lá para cá. Só que o de cá não vem, você faz, uai, gente, eu fiz, o outro não faz, cadê a obrigação? Então, assim, e a gente sofre. Então, o dever do sentimento, o dever cumprido, é se você fez tudo o que você poderia fazer naquele momento. Agora, se o outro aceitou, se aquela situação ela se movimentou, aí já não nos compete. O que compete é a nossa ação, né? Se eu conseguir fazer, então eu tenho a certeza que todas as peças eu fiz de uma maneira genuína, verdadeira, não poupei esforços, não barganhei comigo, com Deus, com ninguém. Cara, tenho a certeza que valeu a pena. Então, se contabilize desta maneira. E aí, assim, ó, quando a gente olha dessa maneira, que é inspirar grandes sacrifícios e renúncios, os puros devotamentos, os grandes entusiasmos, porque eu falo de entusiasmo, é energia mesmo, é a certeza de que eu vou adiante, é se autodesafiar. Nem sempre é uma tarefa muito fácil. Porque o dever, ele é muito fácil de ser praticado desde que não envolve sentimentos. E aqui eu trago uma frase que está, né, o contexto que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim: na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se encontra em antagonismo com as seduções dos interesses do coração. Suas vitórias não têm testemunhas, e suas derrotas... Opa! Aqui eu não consigo ler. Oi? Não sofrem. Eu não consigo aqui ler o final. Mas o contexto diz o seguinte. Essa charge, acho que eu adoro charge, vocês perceberam, né? Então eu coloco mais um pouquinho. A adolescente nada, joga direto para a cadeia, para ele ver o que é bom. Zé, olha lá, é seu filho. Opa, calma aí, seu guarda, é só uma criança. E é isso que acontece. E muitas vezes
o dever, sabe, aos amigos a lei, aos inimigos o rigor da lei. Então, tudo que é mais próximo de mim, peraí, deixa eu tentar flexibilizar. Então, é muito difícil quando a gente cumpre a lei. Por quê? Porque essa lei eu também quero, de alguma forma, amaciar. Eu quero, de alguma forma, suavizar quando ela é muito forte, quando ela é muito pesada. E se a gente olhar que o dever, ele só é uma consequência daquilo mesmo que a gente faz, né? É a tua consciência dizendo o que é certo e o que é errado. E muitas vezes a gente quer ter a certeza de que o errado é o certo. Não é isso? Que momentaneamente, porque talvez naquele momento nós não estamos conseguindo enxergar de uma maneira mais ampla, porque às vezes a dor é muito maior do que a razão, o dever, ele fica meio dúbio para a gente. E é aí, nesse momento, que uma dica que eu dou a vocês, porque é uma dica que eu faço, que é essa divisão que eu cheguei, a prece é muito importante. Porque é ela que vai nos aliviar. É ela que vai nos dar realmente, muitas vezes, a coragem de tomar a decisão certa. E nem sempre a decisão certa é a mais fácil. Né? E daí que vem os grandes esforços, os grandes sacrifícios. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio, o aguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior. O adverte e sustenta, mas aquele que se mostra frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão, diante das seduções que o mundo nos dá, o dever do coração, fielmente observado, ele eleva o homem. O que eu quero dizer? É muito difícil a gente cumprir o nosso dever. Mas essa é a nossa tarefa. Nós estamos aqui para isso. E é capitanear grãozinho a grãozinho. Então, aqui eu trago, que é muito referente à charge anterior, que a gente fala, né? Abaixa a corrupção aqui, mas eu vou comprar o CD pirata ali. E muitas vezes a gente se corrompe. A gente fala que aquela pessoa é desonesta, mas em contrapartida eu vou sonegar os impostos. Então, enquanto essa lei que nós colocamos para nós mesmos, ela não mudar, a gente entrar num ciclo que seja virtuoso, que são o ciclo da virtude, aonde eu coloco as leis como conhecimento, como reflexão e como prática diária. Pode ser que eu vou errar, naturalmente, estamos aqui para isso. Mas a gente voltar para esse ciclo, ficará mais fácil a abertura da nossa consciência. Não acho que a gente vai começar a exercitar amplamente de hoje para amanhã, mas se a gente conseguir fatalmente conhecer, se permitir a aprender, ficará mais fácil você começar a praticar. E aqui, o dever começa precisamente no ponto em que ameaça a felicidade ou a tranquilidade do seu próximo e termina no limite que não desejaria ver transposto em relação a vós mesmos. Ou seja, não avança o sinal, né? E a gente tem que aprender a não avançar o sinal. E também a não deixar que as pessoas invadam o seu sinal. Estou olhando no tempo, já estou tão atrasada. Não? Nossa, aliviou bastante. Então tá, obrigada, Marisa. Sabia que ia ter mas já está acabando. E aqui eu trago um resumo. Ele comeu aqui a minha primeira apresentação, então vocês vão me desculpar, tá? Porque comeu ali um pedacinho. Mas o resumo ele fala o seguinte: o dever é o resumo prático de todas as especulações morais. E aqui eu vou pegar os pontos mais que estão grifados. É austero e dócil, permanecendo inflexível diante de suas tentações. E aqui eu paro, porque ele fala que ele é juiz e ele é escravo da sua própria história.
E eu acho que aqui é o maior exemplo de dever. Deixa eu ver se eu consigo colocar a foto. Aqui. É o exemplo de Joana de Cusa. E que eu trago esse exemplo porque eu acho que foi uma das maiores renúncias que eu já ouvi, que eu já li. E eu acho que é isso, é o quanto que nós devemos trabalhar para um dia chegar mais próximo a. Joana de Cusa, num dado momento em que ela estava com seu filho, eles, por uma circunstância, eles queriam que ela renunciasse a Jesus. E ela disse que ela não iria renunciar a Jesus. Então, eles pegaram ela e seu filho, amarraram, e eles começaram a açoitar o filho dela, dizendo: vocês vão morrer. Se você pode ser salva, se você disser que renuncia a Jesus. E aí o filho dela virou: mãe, né? Nós vamos morrer, eu estou sofrendo, está me machucando. E ela: meu filho, isso é muito maior, eu não vou renunciar. Moral da história, foi-se, né? Então, morreram. O que eu quero trazer com isso? Quando que a gente tem essa certeza? Quais são os momentos da nossa vida que a gente tem essa plena convicção que existe uma coisa muito maior a quem eu devo seguir, a quem eu devo respeitar, a quem eu devo, de fato, obedecer? Essa é a causa. Será que hoje as obrigações que nós temos, elas são úteis, fortes, o suficientes para que a gente faça todas as renúncias que a gente vem fazendo? Ou será que não é o momento de eu começar a aprender a ter causas nobres, deveres nobres, para que eu tenha o prazer de falar: eu tenho meu dever cumprido? Porque aquilo que eu estou renunciando é maior que qualquer outra coisa que está acontecendo nesse momento. E eu falo muito do dever, e eu acho que o dever tem um pouco ligado assim à fé. Porque se você tem a certeza do seu dever cumprido, se eu fiz tudo que eu precisava fazer, e se a situação ainda não mudou, acho que tem um lado de lá que vai me ajudar. Não é mesmo? Então, assim, às vezes, não, peraí, eu já fiz tudo. E quando a gente tem a certeza de que a gente fez tudo, a situação muda ou não muda? Muda. Eu digo para você por experiência própria. Todas as vezes que eu falo: não, mas eu já fiz tudo, não tinha feito tudo. Sempre tinha uma condição ali que poderia ser melhorada. Ou até mesmo um sentimento meu que poderia ser trocado. E a partir do momento que troca isso, fica mais fácil. Recentemente, muito recentemente, eu tive uma experiência exatamente como essa. Eu estava cristalizada numa ideia. Cristalizada, e vi assim: gente, por que as coisas não mudam? Por que as coisas não mudam? Porque eu já fiz tudo, a minha obrigação estava sendo feita de uma forma exímia. E aí, por uma situação, uma pessoa veio e trouxe um outro olhar, e deu a clareza de que: Sandra, você não está fazendo tudo. E eu estava praticando um pouquinho assim: estou olhando aquilo que me convém. Eu fiz até um determinado espaço, mas tem um outro ainda para a gente poder cavalgar. É esse o convite. Então, todas as vezes que você tem um sentimento que você está com o dever cumprido, e mesmo assim a situação não muda, talvez o seu dever não esteja tão cumprido assim. Vale a pena, o convite aqui é para refletir. O que mais eu posso fazer? E se você tem a certeza de que você fez tudo, e se está com o dever cumprido, tem uma outra coisa que cabe. Cabe entregar e esperar. E às vezes a gente não tem essa paciência. O dever se engrandece e esplandece sobre uma forma sempre mais elevada, a cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral da criatura para com Deus jamais cessa, porque ela deve refletir as virtudes
virtudes do Eterno. Aí tem uma frase aqui que eu acho simplesmente demais. Ela deve refletir as virtudes do Eterno porque não aceita esboço imperfeito. Olha que bacana. O que ele está querendo dizer? Deus não aceita o esboço imperfeito, mas deseja que a sua obra resplandeça aos seus olhos. E somos nós, né? E aqui eu trago um pouquinho do que eu falei numa outra palestra, e vai ser rapidinho só para a gente elucidar, que ele diz assim, ele não aceita um esboço perfeito porque ele quer da gente perfeição. Mas qual é a perfeição que Deus coloca para a gente? E aqui ele fala, assim sendo, sede vós perfeito como perfeito é o vosso Pai que estás no céu. Será que a nossa finalidade é ser Deus? Eu já achei o máximo, né? Até página 5, porque tem muita responsabilidade ali. O que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Causa primária de todas as coisas. Se ele é a primária de todas as coisas, ele nunca haverá nada igual a ele. Porque ele é o primeiro. Primário vem de primeiro. A partir do momento de ter igual a ele, virou segundo. Então, ufa. Então a gente não precisa ser Deus. Aliviou, né? Mas o que nos cabe, então, nessa história? Mas peraí, mas se ele fala que nós vamos ser perfeitos como Deus, eu fui estudar um pouco mais isso. Peraí. Se eu não vou ser igual a ele, onde que eu serei igual? Então, aí tem em que nível que nós seremos iguais? Então, aqui, eu fui procurar. Aonde que nós podemos se igualar a Deus? E aí eu consegui achar o Daniel. O Daniel, ele é um pastor. E ele tem algumas comunidades super bacana. E ele trouxe uma definição que eu achei muito bacana. Ele fala o seguinte: os atributos de Deus são qualidades atribuídas ao caráter divino, de acordo com a autorrevelação, que nos ajuda a entender o que é Deus em suas dimensões. Quais são as dimensões? Aquilo que são incomunicáveis com Deus e aquilo que são comunicáveis com Deus. E o que são incomunicáveis com Deus? Eu só vou colocar os pontos mais relevantes aqui. A divindade, a eternidade, a imutabilidade, a infinitude, a onipresença, a onipotência, a onisciência e a soberania. E Deus é soberano sobre tudo. Então, onde que a gente se comunica com Deus? Então, isso tudo aqui a gente não se comunica, mas a gente recebe, a gente absorve, a gente se serve disto tudo. Então, onde que a gente se comunica com Deus? No amor, na bondade, na misericórdia, na sabedoria, na justiça, na santidade, no verdadeiro, na veracidade, na liberdade. E se a gente for olhar para isso, que são os atributos de Deus, e a gente faz um paralelo desses atributos comunicáveis com o Evangelho, a gente vê que ali estão descritas nossas leis morais. E aí eu peguei esses atributos, todos os atributos que ali ele colocou, que personifica, porque para a gente, às vezes, a gente precisa personificar Deus. Eu olho no Evangelho, sedes perfeitos, eu consegui fazer toda a correlação. E aqui tem o dever. Então, o que eu entendi disto tudo? Se eu praticar o amor, a bondade, a misericórdia, a sabedoria, a justiça. E quando eu falo santidade, não vou virar santa, mas eu serei comprometida com a honra, né? Aquilo que eu honro, aquilo que de fato eu faço valer. A veracidade, ou seja, ser verdadeiro comigo e com o outro. A liberdade de executar a minha vontade. Eu estou cumprindo com a obrigação moral. E isso eu achei muito bacana porque ele é libertador. Então podemos dizer que
Esse é o meu sentimento, que é isso que eu gostaria que a gente pudesse, ao final de cada dia, dizer: fiz hoje uma obra útil, alcancei alguma vantagem sobre mim mesmo, assisti, consolei desgraçados, aqui é uma linguagem de Leon Denis na época, então entenda aquele com dificuldade, aquele sofrido, né? Esclareci meus irmãos, trabalhei por torná-los melhores, tenho cumprido o meu dever. Esse é o sentimento que a gente tem que olhar e falar assim: eu estou cumprindo? E as leis morais? Mas faz um pouquinho. Se fizer um, já está bom, né? O problema é falar o seguinte: ai, hoje não sei se eu estou com o meu dever totalmente cumprido. Não é? Mas aqui fica para vocês, e para mim principalmente, o grande refletir, que é assim, primeiro com a gente. Primeiro cumpre esse amor, essa bondade com a gente. Porque esse cara aqui nos ajuda a fazer o resto. Beijo.